Parei, subindo para Castelo Branco, né? Já resolvi. Subia para Castelo Branco, já pegava e ia embora para direção Tamboré Alphaville ali. Não sei se é assim ainda. Na minha época era. Então vamos lá. Eu sentada no ônibus na frente, geralmente, já que a coordenadora fica sentada no primeiro banco, olhando para a pista, olhando para tudo, olhando só. Tava andando o ônibus. Quando a gente pegou entrando assim embaixo da ponte, começou a vir um sentimento dentro de mim. Eu comecei a olhar para as coisas e eu senti um amor tão grande, mas tão grande, que inexplicável, assim, que eu nunca senti aquilo. Aí tudo, eu olhava para as pessoas no carro assim, já dava aquele sentimento, aquele amor assim. Eu sentia amor até pelo carro, pelo material do carro, pelo asfalto. Do lado assim tinha um INSS, as pessoas saíam do INSS e atravessavam para pegar ônibus, não o meu ônibus, outros ônibus, que era perto, próximo de um ponto de ônibus. E eu olhando assim para as pessoas e aquele amor só aumentava, só aumentava. Chegou a doer, gente. Era uma coisa tão intensa, que eu nunca vi. Depois disso, nunca mais. Não sei de onde vem, porque vem como veio. Só chegou em mim. Sabia que não era meu, que aquilo não podia ser meu. Eu nunca senti aquilo. Aí a gente vai fazer a curva, vai virar, vai subir para Castelo. Tinha uma guarda-reio enorme assim, guarda-reira que separa a pista, certo? De coqueiros, pé de coqueiros, fazendo, arborizando aquele local. E eu olhava para os coqueiros assim, gente, era um amor. A luz era diferente naquele momento que eu tava com esse amor. Parecia que tudo brilhava mais. Eu olhei assim para os coqueiros, eu troquei tanto com aqueles coqueiros. Era um amor tão grande, que quando eu tava começando a subir já para pegar a Castela, aquilo começou a doer. Doía. Parecia que eu ia implodir em mim mesma. Eu comecei a ter medo daquilo que eu estava sentindo. Começou a doer. Era um amor tão intenso que doía dentro de mim. Aí eu comecei a falar com Deus, né? Eu falei, meu Deus do céu, eu vou implodir dentro de mim. Eu tô com medo disso. Até onde? Não tem capacidade de um ser humano aguentar muito tempo. Isso não durou nem um minuto, gente. De um ser humano, uma pessoa humana, carnal, aguentar um negócio desse. Aí eu fechava o olho ainda assim mesmo, eu sentia aquele amor, eu olhava pra pista, assim, os carros passando, eu sentindo. Aí foi diminuindo e sumiu. Eu fiquei em êxtase, eu cheguei na empresa em êxtase, tipo, não tinha, meu corpo não sentiu nada, assim, só não ser a dor no coração, assim, a dor no peito. Gente, eu não tinha problema no coração naquela época, até eu tenho agora, mas com 27 anos não era diagnosticado com problema no coração. Isso, gente, me assustou muito. Me assustou e ao mesmo tempo não. Por quê? Eu sabia que era amor. E eu sabia que aquilo não era meu. Eu não tinha capacidade de sentir todo aquele amor. Não podia ser meu. Então, de alguma forma, um anjo, alguém me fez sentir aquilo. Pra quê? Como eu sempre falo pra vocês, tudo na vida tem um porquê. Aí, o problema é que eu não entendi que amor é cultivando. Amor é o sentimento que você cultiva. Você vai aos poucos fazendo com que ele aumente. Mas eu não tinha capacidade intelectual ou, sei lá, não tive capacidade para ver dessa forma. Eu passei a vida perseguindo esse amor que eu senti lá e eu não vou conseguir de novo. Hoje eu tenho 64 anos e nunca mais senti, nunca mais, nem parecido com isso, nem nada assim, ó. Amo minha filha, amo meu neto, sabe? Mas eu acho que eu amo meu marido, eu acho, porque eu tenho minhas dúvidas às vezes, mas eu acho que eu amo. Mas não é parecido com aquilo que eu senti, não é aquilo que eu senti. É diferente, é totalmente diferente. A intensidade, aquilo é muito intenso. Tipo, eu achei que eu ia explodir, teve um momento. Então eu passei a vida procurando aquilo. Esse foi o meu primeiro erro, porque hoje eu sei que o amor é cultivado. O amor, ele não vem assim que nem veio pra mim. Mas talvez eu não tivesse pronta para ter aquela experiência ao ponto de aprender isso. Aprendi agora, que a partir dos meus 50 e poucos anos. Por quê? Amor também não é só sentir, é perdoar e ser perdoado. Isso é amor também. Então,
quando, a partir dos meus 50 e poucos anos, que eu comecei a entender que eu precisava perdoar, porque o perdão era para mim e não para o outro, e que eu tinha que pedir perdão porque era importante para mim, aí dali para cá, aí foi as dores da vida, da fofoca, das coisas que acontecem, dos percalços que a gente tem durante a caminhada e culpando às vezes a outra pessoa, nunca é a outra, é sempre nós, né? Eu fui aprendendo e isso foi me mostrando, não que eu hoje sinta aquele amor, eu busco ainda, mesmo que seja um pouquinho assim daquele amor, eu ainda busco. Mas eu sei que eu melhorei bastante depois que eu comecei a perdoar e ser perdoada. O outro não precisa nem saber. Eu peço perdão para alguém, a pessoa não precisa saber que eu pedi perdão. Mas é incrível o resultado disso, porque quando você pede perdão para alguém, é você que desintoxica, é você que não tem raiva correndo nas veias, sabe? E é muito bom, isso é saudável, muito saudável, tá? Então, gente, é isso. Para mim, esse foi o amor universal que eu conheci. Eu lembro que eu fazia vídeo, eu fazia ao vivo. Eu não gosto muito de fazer ao vivo, gente, porque eu falo mais que a mulher da cobra. Aliás, eu preciso pesquisar o que significa mulher da cobra, porque eu falo mulher da cobra, mas eu nem sei o significado, eu vou pesquisar isso. E aí, eu começava a falar sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. E às vezes eu falava assim, ai meus amores, isso me incomodava. Por quê? Porque amor pra mim era aquilo lá que eu senti. Amor pra mim não era esses amores. Só que até o falar meus amores é importante, porque pode ser que para alguém que você esteja falando naquele momento não sinta esse amor que você está passando, mas uma outra pessoa pode sentir aquele amor. Você entendeu? Não sei se nessa intensidade, não sei se é possível nessa intensidade, mas você está praticando. E eu lembro que eu não gostava de fazer ao vivo, porque às vezes eu falava, ai meus amores. Mas meus amores, eu tenho que amar tudo. Não é amar meu marido, minha filha e meu neto, eu só tenho um neto. Não é isso. É o amor ao meu gato que tá passando aqui. É o amor àquela árvore, àquela casa que tá lá em cima, que eu não sei o problema que aquela pessoa tá passando, que eu tô vendo lá em cima, vocês não estão vendo, mas eu tô. E amar aquelas pessoas como a mim mesma. É um amor que não tem distinção. Se eu ver um mendigo na rua, eu tenho que amar ele. Isso é amor universal, gente. Se eu ver se uma pessoa me xingar, eu tenho que buscar o amor dentro de mim e falar, não, mas ela sou eu. Eu tenho que amar ela. Pra mim isso é amor universal. É forte? É difícil? Muito! Não é fácil. Mas foi isso que eu aprendi naquele dia lá, que eu quase explodi de amor, sem saber que isso me levaria até aqui. Pra mim, isso é o amor universal, tá bom? Agora eu vou parar aqui, já já eu volto falando de outras coisas, tá bom? Já já.